Finalmente, a minha análise desse kit da Cômica AD C1K1. C1 aqui é a interface e K1 é o microfone, mas o modelo do microfone é STA-X2S. A gente vai conversar aqui sobre essa interface, esse microfone. O microfone não tem muito o que falar. A gente vai falar sobre os preços. Você vai ter aqui uma análise como você nunca viu sobre esse equipamento, tá? Bastante honesta, e eu analisei bastante esse equipamento, eu testei bastante ele, então eu vou te falar tudo aqui que eu gostei e tudo que eu não gostei. Tem muita coisa boa nesse equipamento, mas também tem algumas coisinhas ruins, a começar pelo preço. Mas vamos lá, você tá vendo ele aí, eu tô usando ele agora nesse momento, ele tá aqui do lado, ó, ele aqui, ó. Olha ele aí, ó. Tá aí bonitinho aqui com a outra câmera. Então vamos lá direto aqui para a parte que é ruim, o preço, e a gente vai falar das características dessa interface, tá legal? Então vamos lá. Nesse momento, o preço do kit completo, só a interface, por exemplo, 627 mais 477 de imposto. Mas tem um descontinho, deve sair mais ou menos uns R$ 1.000, por aí. E aqui o kit com o microfone, tá? E vem com os cabos, tudo certinho, R$ 824 mais 674 de imposto. Deve sair aí com desconto e tal, uns 1.300 por aí, tá? Mais ou menos isso aí, eu tô chutando, porque também vai depender do momento que você tá assistindo esse vídeo e tal. Mas vamos lá, vamos falar sobre as características dela aqui. Então, primeiro ponto negativo, na minha opinião, é o preço, tá? E eu vou falar já já para você se vale a pena ou não. Já vai deixando aquele like nesse vídeo aqui, porque você sabe que, ó, pelo menos o like vale muito a pena. Se inscreve no canal se você ainda não fez. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Os primeiros pontos positivos aqui, aí eu vou falando assim, e aí você vai pegando, tá? Porque se tiver qualquer dúvida, coloca também nos comentários aí. Porque eu vou falando assim, algumas coisas eu vou lembrando e tal. É uma review bem transparente, bem honesta e bem assim, vamos dizer assim, natural, tá? Não coloquei nenhum script, não fiz nada. Então, olha só. Ele é um ponto positivo, uma coisa que eu gosto nessa interface aqui pra caramba, é que ela é 48 kHz, ela é 24 bits, 48 kHz, tá? Então, ela é bem legal nesse ponto aí. Ela tem muita coisa que ela tem aqui, tá? Ela tem uma bateria interna, essa bateria interna é outro ponto positivo nela também. E a Cômica diz que dura 6 horas. Tá, vamos falar aqui um pouquinho mais. Eu vou mostrando as fotos e eu vou falando. E daqui a pouco eu vou ali nela apertar alguns botõezinhos. Então esse aqui é o kit com o microfone. O microfone funciona muito bem nela, tá? Eu testei outros microfones aqui e acaba dando um delay no monitoramento. O microfone que vem com ela não dá tanto delay. Dependendo do ganho que você coloca no microfone e volume também no fone de ouvido, o delay é praticamente imperceptível. Tá? Praticamente imperceptível. Mas conforme você vai diminuindo o ganho, diminuindo o volume do seu fone de ouvido, você vai começar a ouvir um pouco de eco no fundo, tá? Mas com outros microfones via XLR é bem ruim. Isso é um ponto negativo nela. Então vamos lá. 24 bits, 48 kHz, eu falei sobre isso já. Ela é OTG, um outro ponto positivo nela. Sem nenhum problema de conflito, configuração, nada, tá? Conectei no celular, funciona tranquilamente, o celular reconhece, conecta no outro celular, todos os celulares que eu conectei aqui reconheceu tranquilamente, conecta no computador, reconhece, sem nenhum problema de compatibilidade, tá? Então, tranquilaço com relação a isso. Ele vem com esse microfone aqui que tem uma cápsula de 16 milímetros, não é um microfone tão bom. O áudio que você está ouvindo aí tá bem processado e tá com uma equalização dela mesmo, tá? Eu desliguei a equalização no OBS, tá com uma equalização dela mesmo, porque tem uma equalização muito boa ali no modo Deep, que dá uma enfatizada nos graves, e é bem legal essa equalização. Agora, se você quiser equalizar no OBS, você também consegue, beleza? Então vamos lá. As primeiras características aqui. Ela é bem fininha e é bem leve. É um corpo de plástico e tal, mas ela é bem, eu diria que é fácil de transportar. Bem fácil realmente de transportar. E por ela ser fina, e aí você não consegue ter saídas ali, entradas XLR. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um adaptador, que é um cabo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui nessa bagunça da minha mesa aqui, sem que eu
faça mais bagunça ainda. Pera aí. Esse cabo aqui, ó. Ele é... Vamos botar aqui para você ver. Ele é XLR, ó. Então tem duas entradas aqui de microfones. E na outra ponta, USB-C. Para encaixar nessa interface. Não adianta pegar esse cabo aqui e tentar colocar em algum outro lugar pensando que vai fazer com que funcione o XLR. Não vai funcionar, tá? É específico para essa interface aqui mesmo. Tá legal? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Já de cara aqui eu vou falar sobre algumas conexões, mas você tem esses pads aqui de efeitos. Esses 4 aqui já são pré-definidos e esses 2 que estão aqui em azul nessa foto são configuráveis. Tá legal? Aqui são 4 botões. Um é de denoise, redutor de ruídos. Eu vou mostrar isso mais à frente. Aqui é o loopback. Aqui é o duck. E aqui é o botão de mutar o microfone. Beleza? Esse aqui é um botão de 2 funções. Ele aumenta ou diminui o volume no seu fone de ouvido. E ele aumenta ou diminui o áudio na saída também, que é jogada, por exemplo, para o computador ou para o celular. Beleza? Esses 3 aqui esses 2 aqui são ganho de microfone. Então ele tem 2 entradas de microfone. Na verdade, você consegue conectar 4 microfones. A gente vai falar já sobre isso. Mas limitado a 2 canais. E aqui é o do auxiliar. O volume do auxiliar. Tem uma coisa interessante e também estranha nesse volume aqui do auxiliar, que eu não esperava, mas... E aqui a gente vai falar já já. Vamos descer aqui. Aqui, ó, a pessoa está usando com um SM7B, em teoria, né? Porque isso aqui é uma fotomontagem. Com um SM7B e com o microfone da Cômica, né? Um conflito aí. Tem um cara furando aqui, não sei se você está ouvindo. É bom até para testar a redução de ruídos. É que esse microfone é realmente muito sensível mesmo. E aí o que acontece? Para você usar um SM7B nessa interface, com certeza você vai precisar de um pré-amplificador, porque o ganho dela não é tão potente, tá? Você vai precisar com certeza de um pré-amplificador. E aí vai entrar um outro ponto também negativo nela aqui, é a parte de monitoramento. Eu ainda não encontrei nenhum lugar para desligar o monitoramento. Então isso é bem ruinzinho, porque o monitoramento dá um certo delay, tá? Quando você conecta via USB ou via XLR, dá um certo delay. É um monitoramento que para muitas pessoas é até aceitável e tal, mas eu não sou muito fã não, tá? Dá um pouquinho de delay e para mim é um pouquinho chatinho ele, tá legal? Dá para trabalhar? Dá, mas, por exemplo, poderia ter um botão para desligar esse monitoramento. Não encontrei no Windows e não encontrei nenhum botão aqui na própria interface para poder desligar esse monitoramento. Mandei e-mail para a Cômica, até hoje nunca me respondeu. Então, eu procurei também na internet, não vi ninguém falando sobre como desligar esse monitoramento, tá? Se alguém souber aí, manda vir aí nos comentários. Vamos lá, olha aqui. Aqui tá falando das conexões, essa conexão que você conecta aqui USB-C e aí sai 2 saídas aqui XLR. Então, em teoria, tá? Em teoria não, na verdade, na prática, você tem aqui, ó, esses 2 P2 aqui são de microfones e aí você tem mais 2 adicionais aqui. Então, uma grande vantagem dessa interface é que você consegue aí conectar 4 microfones. 4 microfones mais conectados, controlados em 2 canais. Então, você sabe que os dois vão ficar misturados em um canal, 2 vão ficar misturados em outro canal, tá? Mas um outro ponto também bem legal nela, isso também é um ponto muito positivo, é que ela tem 2 saídas de fone de ouvido. Aí entra uma outra limitação. Ela tem 2 saídas de fone de ouvido, mas o que acontece? Tem somente um botão para controlar. Então aí você já sabe que são 2 saídas, mas elas não têm controle de volume independente. É um controle só. Você teria que colocar, por exemplo, um amplificador de fone de ouvido e aí conectar nela e aí você controlaria, vamos dizer assim... Não, nem com isso, eu acho. Não, consegue. Você bota uma saída nela, aí você pega isso. Só um controlador de amplificador, né, de fone de ouvido, e aí você conseguiria controlar o ganho, o volume de cada fone de ouvido de forma independente, tá? Você pluga na interface e aí
pluga nesse amplificador e aí pluga os fones de ouvido no amplificador. Aí você vai conseguir controlar. Normalmente ele tem 4 saídas, e aí você vai conseguir controlar até 4 fones de ouvidos aí de maneira independente, tá? Então seria uma solução aí. E esse equipamento é bem barato, é tranquilo, tá legal? Olha só, outra grande vantagem desse carinha aqui é um Bluetooth 5.3. Eu falei, pô, até aí tudo bem, tudo bem. 5.3, bom, tá mais na frente do que os outros na grande maioria é 5.0, tá? Esse aí é 5.3, ou seja, tem mais estabilidade. E eu falei, pô, tá beleza, mas é só para jogar música para dentro da interface, né? Como normalmente acontece. Nananina não. Aí entra a primeira diferença e é um ponto que eu gostei bastante, embora é uma ferramenta que eu acho que eu não vá utilizar tanto assim. Mas você consegue fazer ligações via Bluetooth. Então você não consegue somente enviar áudio do celular para a interface. Você consegue fazer ligações. Então você consegue ligar via Bluetooth e aí você vai conseguir falar com a pessoa com esse microfone aqui e a pessoa vai te ouvir lá, tudo tranquilo e tal. Mas é uma qualidade de ligação, né, cara? Não vamos também exigir muita coisa. É uma qualidade de ligação, não é aquele áudio fenomenal, não sei o que e tal. Mas é um Bluetooth e é uma qualidade de ligação. Mas eu ainda não vi, pelo menos a da Maono, a da Fifine, não tem isso. Não, na verdade, a da Fifine não tem nem Bluetooth. A da Maono tem Bluetooth, mas aí é só para enviar. Essa daqui tá num porte aí de interfaces até mais robustas, mais caras. Mas eu acho que no início do podcast, essa ferramenta era legal. Eu acho que hoje nem tanto você vai fazer ligação e tal. Normalmente você faz direto no computador, tá? E tem várias ferramentas hoje na internet que você usa, que você vai ter uma qualidade boa de vídeo e de áudio. Então, mas tem. E e funciona super bem, tá? Super bem. Daqui a pouco eu vou fazer uma ligação pra Tim aí, pra ver. Ele tem 60 dB de ganho, tá legal? Então, foi o que eu falei, não é o suficiente para carregar um SM7B. Você vai precisar de um pré-amplificador aí, tá legal? A grande maioria dos microfones dinâmicos você vai precisar de um pré-amplificador. Agora, se for microfones condensadores, tá de boa e tranquilo. Outra questão aqui também que é muito boa nessa interface é que ela tem esses dois canais, e esses dois canais têm 48 volts independentes. Então você pode ligar o 48 volts aqui e não ligar aqui. Você pode ligar aqui e não precisar ligar aqui, ou você pode ligar os dois. É isso. É muito legal, tá? Outro ponto positivo para ela. 3 modos de equalização, a gente vai falar sobre isso já, quando eu mostrar ali. Tem 3 modos de reverb e 5 modos de mudança de voz, sendo que uma delas é autotune. Uma é autotune, a outra é voz feminina, a outra é voz masculina, a outra é voz de robô e outra é voz de monstro. Essas mudanças de vozes aí são bem feinhas, tá? São as mais feinhas que eu já ouvi até hoje. Não sei até que ponto valeria a pena, mas tem, tá? Como eu falei, aqui no modelo antigo, esse botão aqui também era configurado já, pré-configurado. Agora não. Nesse modelo que eu tenho aqui, você configura esses dois aqui, são customizáveis, e esses outros 4 aqui já são pré-definidos, tá? Com aplauso, risada e por aí vai. A gente vai colocar aí daqui a pouco também. Tem um botão de redução de ruídos. É um gate. Essa redução de ruído sempre é um gate, né? Então é isso. Tem o loop back, que é para você jogar, por exemplo, você está ouvindo aqui o áudio. Vamos dizer que você jogou de Bluetooth, você jogou do celular para a interface. Aí só você está ouvindo aqui no fone de ouvido. Aí você aperta o loop back, ele joga também para o computador, por exemplo. Ele entra na gravação, esse áudio, tá? Tem um botão de mutar que é muito útil. Eu gostei bastante, deveria ter um outro botão de mutar também para o áudio do computador, mas tem um botão de mutar do microfone, funciona muito bem, os botões nunca falharam, nada, tranquilo, tá? Tem um duck, ou seja, que é quando... É um duck bem agressivozinho, tá? Você colocou uma música no fundo,
Aí você começa a falar, ele abaixa a música, tá? E aí deixa sua voz em evidência e tal. Você para de falar, a música volta, tá? Para muitas pessoas, essa característica é muito útil. Para mim, não. Mas para muitas pessoas ela é bem útil. E funciona bem, funciona super bem aqui. Esse aqui já tá falando do microfone. Não tem nada demais esse microfone. 16mm, não tem nada demais, é um condensador. Não é um microfone que eu goste, mas com certeza é melhor do que o BM800, tá? Com certeza. Mas não é um microfone que eu goste, não. Eu diria assim que ele deveria vir totalmente de graça, não deveria se custar nada, porque não é um microfone que eu compraria. Sem brincadeira, honestamente, jamais compraria esse microfone, porque a qualidade bem baixa mesmo, tá? Para comprar. Agora, ele, junto com esse mixer, é a combinação perfeita, tá? Essa interface é a combinação perfeita. Já testei vários outros microfones aqui e o melhor que funciona é esse mesmo que veio no kit, tá? Ele é um condensador, mas que não precisa de phantom power. Ai, que loucura. Bateria interna, duração normalmente de 6 horas. Isso é legal para você conectar via celular, por exemplo, caso você queira. Você pode fazer uma live aí via celular e você vai ter uma qualidade, fenomenal, tá? Carrega bem rápido também. Aqui são os modos, né, que eu falei de equalização e tal. Equalização tem o Deep, Nature, que deve ser natural e tal, e o Bright para dar mais brilho, que é mais agudo. Eu vou mostrar tudo isso aí na prática. Falei já desses botões todos. Um outro ponto negativo é que esses botões aqui, esse aqui e esse aqui, esses três aqui, eles giram ao infinito. Então, esses dois aqui são piores porque você não sabe aonde está a marcação do ganho. Embora você tenha essa listra aqui, fala, então tá aqui. Não serve para nada porque ele gira ao infinito. Então, só de ele estar parado aqui não quer dizer que aqui seja a posição que você deseja, porque ele já pode ter girado e aí você não sabe onde está. Diferente do auxiliar, que o auxiliar não. O auxiliar ele vai de uma ponta até outra ponta e ele trava aqui. Agora esse aqui gira ao infinito, esse aqui também gira ao infinito, mas ele tem um indicador luminoso aqui de intensidade. Então você sabe mais ou menos onde está o volume e tal, se está no máximo ou não. Mais ou menos, não é uma indicação luminosa tão precisa e tão boa também não. Beleza? Olha só, vamos falar aqui das... Então, eu acho que tem uma outra foto aqui. Eu já falei dos botões, beleza. Aqui. Olha só, aqui são as duas entradas de microfones, P2. Aqui uma saída auxiliar, para você conectar talvez no celular, não sei. Saída para alto-falante. E duas saídas que também são entradas. Então você consegue usar um cabo aqui P2 TRRS. Então essas duas saídas aqui, elas também recebem áudio. Não somente envio, mas também recebem. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quiser conectar num celular com o cabo TRRS, tá? E eu quiser fazer uma ligação, eu consigo fazer uma ligação por aqui também via cabo, ao invés de fazer via Bluetooth. Então, essas duas saídas aqui, elas também têm entrada de áudio. Então, você poderia também jogar uma... Por exemplo, eu estou falando assim, mas vamos dizer que você quer fazer... Vamos jogar o máximo aqui. Você pode fazer uma live usando 3 celulares. Essa é a questão, tá? Você pode fazer uma live usando 3 celulares. E aí qual é a grande vantagem? Que nessas lives você não vai precisar... você vai, além de enviar áudio para a live, você também vai receber. Então, se você conversar com alguém via celular, fazendo essas 3 lives, você vai tanto enviar ou receber lá o áudio. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma live no TikTok e uma no Insta. Lembrando que eu posso conectar via OTG também, tá? Então vai acontecer a mesma coisa. Mas vamos botar aqui no analógico. E aí eu conecto aqui, vamos dizer assim, no Insta, tá? E aí eu decido fazer uma live no Insta. E aí nessa live no Insta, eu quero conversar com alguém ao vivo. Aí eu consigo conversar tranquilamente porque a pessoa vai receber o meu áudio, claro, e eu vou receber o áudio da pessoa também, como se fosse uma ligação. Olha que fenomenal. Olha que loucura. Tá? Então, você consegue fazer isso. Em teoria,
você conseguiria conectar aqui, por exemplo, você pode conectar no computador e essas duas saídas aqui você pode conectar em 2 celulares. Olha aí. E aí usar a câmera independente, e aí você pode botar aqui um celular em pé na tua frente, outro celular em pé na tua frente, a tua câmera aqui webcam e tal, e você vai estar fazendo essa live em 3 lugares ao mesmo tempo, com o mesmo áudio, a mesma qualidade, por aí vai. Olha que loucura. Então é bem legal isso, bem legal mesmo. Aqui é o USB-C para conectar o XLR, só serve para isso mesmo. Aqui é o USB para você conectar, aqui também é o ATG, para você conectar no celular ou no computador. É engraçado que ele tem essa USB aqui, mas essa USB é somente para dados, tá? Não vai carregar a bateria. Ela tem um USB separado só para carregamento da bateria. Então, só porque você conectou aqui, não quer dizer que a bateria está carregando, tá? Na verdade, ela vai estar descarregando. Isso é algo também que eu nunca vi. Talvez você possa considerar como um ponto negativo, mas é isso. Aqui você tem o Bluetooth, que aí você, esse botãozinho bonitinho aqui, pum, colocou para cima, arrastou para cima, ligou o Bluetooth. Lembrando que todo esse vídeo aqui eu tô gravando com o microfone e a interface, tá? Aqui o botão de liga e desliga. Aqui uma saída de fone de ouvido. Aí quando ela gira do outro lado tem a outra saída do fone de ouvido. Aqui o botãozinho de reset. E aqui o botão de carregamento, como a saída de carregamento USB-C, tá? Para interface. Legal? Aqui tá falando do microfone e tal, vem com pop filter. Esse pop filter é uma porcaria, tá? Ele acaba alterando um pouco a sua voz. Aqui são os tipos de conexão, como eu falei. Outro ponto também muito legal mesmo e funciona muito bem. Só quebra no monitoramento, que o monitoramento fica horrível. É você ligar um microfone de lapela aqui, ó, nessa entrada de microfone aqui. Então você consegue conectar aqui, por exemplo, aqui 2 microfones de lapela. Fenomenal, né? Fenomenal. Então, é bem versátil mesmo. Vamos voltar aqui para ela. Vamos lá, eu tô falando, você tá vendo ali que tá modulando, e eu tô no modo Deep. Esses botões aqui, eles são capacitivos, então é só encostar que ele troca. Trocou agora para o modo natural, de equalização, olha aí. Deixa eu mudar o dedinho aqui. Aqui eu vou apertar de novo, ó. Mudei para o Bright, que é mais agudo, então você perde um pouquinho dos graves e tal, ele fica mais agudo. Eu gosto mais do Deep, e se você apertar de novo, ele desliga a equalização. Você tem que passar por todos eles até desligar, tá? Mas eu vou deixar aqui no Deep, esse Deep aqui é o que eu mais gosto. Aqui tem os 3 tipos de reverberação, de reverb. Esse é o primeiro. E lembrando que eu tô ouvindo aqui em tempo real, tá? Esse reverb. Agora tem aqui o Stage, esse é o segundo nível aí de reverb, e tem o Hall, esse aí é o terceiro nível. E aí você aperta mais uma vez aqui, e aí já desliga, tá legal? Agora aqui os efeitos que eu falei, ó, aqui tem o... Já foi para feminino, era para ter ido pro autotune. Eu tô ouvindo aqui, agora deu um delay, que é normal. E essa, em teoria, é a voz feminina. Aí eu aperto aqui de novo. Voz masculina, tá? Aí a voz já é bem masculina, então não preciso de mais masculinidade na minha voz, tá? Senão a gente vira um Red Pill. Robô? Esse é um robô. Então, caso você queira fazer alguma denúncia anônima ou ligar para alguém e não queira se identificar, sei lá, resolva aqui. E o mostra. Esse aqui é um monstro. Eu não vejo utilidade para essas coisas. E aí você desliga. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar o autotune. Beleza. Esse aqui, em teoria, é o autotune, tá? Lá, lá. Não sei que ajuste ele faz aqui na música. Não sei se ele faz... Deixa eu tirar. Aí pra desligar, você não tem como. Você tem que ir passando por todos eles. Esse é um outro ponto negativo, tá? Mas aí você tem que... Feminino. Tá? E aí desliga, tá? Tem que passar por todos eles. Tá legal? Eu não sei como funcionaria esse autotune nesse equipamento aqui, tá? Mas como eu não canto bem mesmo com autotune, então não precisa. Aqui eu ganho do
do microfone que eu tô usando agora. Aqui é o outro ganho do canal 2. Ó, foi o que eu falei. Lembra aqui que eu falei que ele vai girando ao infinito, ó. Girou ao infinito, girou ao infinito. Ali indicou que ele chegou no máximo, ó. Mas aqui você já não sabe. Aí você gira, 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 ó, ele lá no meio lá, ó, descendo e tal, descendo. É ali que você vai mais ou menos olhar, mas não é tão preciso, tá? É diferente desse aqui, que esse aqui chegou aqui, bateu, acabou, ó, não gira mais. Aí ele vem aqui, acabou, bateu, não gira mais. Viu lá? Esse aqui também gira ao infinito. Vamos ali pro denoise. Eu não preciso de denoise, mas é só para você poder. Eu acho que depois eu vou fazer um teste melhor. Mas é um gate, tá? É um gate e é bem ruinzinho. Eu diria que se você for usar num celular. Se você for usar no celular, pode ajudar um pouquinho, mas o ideal é que você faça com um microfone dinâmico. Não use microfone condensador, principalmente esse aqui, porque é muito sensível. Tá? Então ele vai captar, aí você tem que diminuir bastante o ganho, falar mais perto do microfone, fazer tudo aquilo que eu já expliquei aqui em alguns vídeos e tal. Se você não assistiu, assiste aí, ou então assiste as minhas lives que eu tô sempre falando sobre isso. Porque com o condensador, se você for usar num celular, porque por exemplo, quando a gente usa com o celular, a gente quer usar fora do nosso ambiente aqui, então aí a gente já não tem tanto controle. E aí pode complicar para você, tá? Pode complicar para você. Esse denoise não é um denoise confiável, mas é melhor ter do que não ter, tá? Deixa eu ver aqui. A gente tem um loopback, foi aquilo que eu falei. Eu vou botar uma música daqui a pouco para rolar ali e a gente vai testar. Vamos testar aqui, já vou botar. O Bluetooth já tá ativado, ó, essa luzinha aqui em cima é do Bluetooth, tá? Então eu vou colocar agora uma música aqui sem direitos autorais. Não, primeiro vamos fazer aqui ligação que já tá aqui na TIM já, ó, 1421. Vou fazer uma ligação aqui, ó. Foi possível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e ligue novamente. Vê lá? Eu não sei agora, eu não sei o número da... eu não sei o número da TIM e tal, não sei o número desses negócios. Mas de qualquer forma você ouviu aí. 10421? Acho que é isso. Sei lá, não lembro, não sei. É isso? Sei lá. Foi possível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e ligue novamente. Beleza, você ouviu aí. Se eu quiser fazer uma ligação, eu consigo. Você ouviu a qualidade aí, tá de boa. Qualidade de ligação. Agora eu vou colocar uma musiquinha aqui. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui da Netflix. Sem direitos autorais, tá? Na Netflix. Sem direitos autorais aqui, ó. Beleza. Tá tocando, o que que eu preciso fazer? O que que acontece? Como não é voz, o meu redutor de ruídos ele vai reconhecer como algo estranho e ele vai tentar cortar, tá? A música vai ficar cortada. Aí o que que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e desligar o meu redutor de ruídos. Beleza, desliguei o redutor de ruídos. Agora deve tocar. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. Vou começar a falar, ó. Comecei a falar, em teoria, para ele estar baixando o áudio aí para você. Aí eu começo a falar, ele abaixa a música e deixa a minha voz em evidência. Beleza. E aí o loopback ele vai jogar para a saída. Tá legal, tá baixando, tá baixando. Beleza, deixa eu tirar aqui e botar de novo aqui a redução de ruídos. Não, deixa eu testar a redução de ruídos dele, peraí, vamos lá. Beleza, você vê que cortou bastante, tá? Cortou bastante, é um gate bem agressivo.
Você vê que eu paro de falar, fica um silêncio total, porque ele corta o áudio totalmente. Não tem ajuste de... Ó, quando eu volto a falar, a abertura do gate demora um pouquinho, tá vendo? E aí acaba cortando um pouco a minha voz. Então é bem agressivo e eu não gosto muito, não. Mas corta totalmente aí, caso... Foi o que eu falei, melhor ter do que não ter. E não tem ajuste de ganho de... Ajuste de intensidade do denoise, tá? É só esse nível aí mesmo. Ou é ele ligado ou ele desligado. Beleza? Eu vou desligar ele agora aqui. Eu tenho que deixar sem a redução de ruídos, até pra gente poder ouvir aqui os efeitos, tá? Vamos lá, a gente tem o primeiro aqui, porque senão minha redução de ruídos vai cortar. Aplausos. E você consegue... Isso aqui é bem legal, porque tem alguns que você não consegue parar uma vez que você começou. Você tem que esperar o efeito ir até o final. Não, nesse aqui não. Você apertou ele. Se você quiser parar, você aperta de novo. Parou. Viu lá? Uma outra grande vantagem aqui. E esses aqui são customizáveis, tá? Deixa eu fazer aqui um. Tchutchupá, tchutchupá. Tchutchupá. Ele pegou só o final do tchutchupá? Tchutchupá. Mas funcionou. Gravou, tá? Esses dois aqui são customizáveis. Tá legal? Deixa eu ligar de novo aqui a minha redução de ruídos, porque esse microfone sem redução de ruídos é bem chatinho. Beleza, liguei de novo ali a redução de ruídos, aqui do Sonar. Então, basicamente é isso com relação a essa interface e esse microfone. Vale a pena? Olha, vou ser bem honesto com você. Por esse preço aqui, que tá agora, você pagando praticamente R$1.300 por ela, que é o que tá mostrando aqui, né? Esse kit. Todas essas ferramentas, a grande maioria dessas ferramentas já estão mais assim ultrapassadas. Essa questão de você fazer uma ligação via Bluetooth já está ultrapassado. Até porque foi o que eu falei, quando você traz convidados para podcast, se for remoto, você vai usar os programas que tem hoje no mercado, e eles são muito bons. Os pads de efeitos são legais, mas normalmente a gente não usa mais. Por quê? Porque a gente usa a redução de ruídos, e a redução de ruídos ela interrompe essas coisas que não são a voz, entendeu? Da pessoa. Então, se é aplauso, é isso, aquilo, a redução de ruídos vai acabar deixando ela picotada ou vai eliminar de uma vez por todas, tá? Vai eliminar. Então, esses pads acabam ficando um pouco assim, sem muito sentido atualmente. Então, tô falando dessa... essas características, vamos dizer assim, essas ferramentas servem para todos, tá? Então, os pads, por exemplo, da Maono, também é a mesma coisa, tá? Tô falando porque eles não são tão... O Duck, eu acho que pode ser interessante para alguém. O Denoise, eu normalmente não gosto, mas a equalização é boa. A qualidade que ela entrega no fone de ouvido é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Para ouvir música, para ouvir o que tá rolando e tal. Não tem como desligar o monitoramento, como eu falei. Eu acho que para mim, o que é mais pesado aqui é que o monitoramento tem um certo eco quando você liga via XLR. E eu sou chato pra caramba com monitoramento. Aí eu falo, então eu vou desligar. E aí não tem como desligar. Os dois pontos principais para mim aqui que fazem com que essa interface, pelo menos para mim, não seja tão boa assim, eu não recomendaria, seria essa parte do monitoramento e seria o preço, tá? Agora, fora isso, ela é fenomenal, tá? Fora isso, ela é realmente muito boa mesmo, tá? Você poder colocar 4 microfones, você ter 2 saídas de fones de ouvido, você ter ali, poder fazer uma live, por exemplo, no celular, no computador e mais em 2 celulares ao mesmo tempo via P2, você ter o Bluetooth e tal, que recebe e envia, e o áudio que o Bluetooth envia é um áudio 5.3 o Bluetooth, e o áudio é fenomenal, a qualidade de áudio é realmente muito boa. Carrega um fone de ouvido tranquilinho, tá? Então, assim... E com esse microfone aqui, se você souber ajustar, não tem delay. Não tem delay.
Então, assim, realmente eu acho que se ela tivesse um pouco mais barata e você que não se importa com monitoramento e tal, e se ela tivesse um pouquinho mais barata, eu acho que seria uma das minhas maiores recomendações aí é, desse ano e de 2026 também. Agora, pô, não sei, você me diz aí, tá? Eu te falei tudo que eu aprendi sobre essa interface aqui. É fenomenal via celular, qualidade é a mesma, tá? Via computador e tal, você vai conseguir uma qualidade aí também muito boa via celular. É, vem com todos os cabos, vem com tudo certinho, tá? Bem compacta. Eu diria que só esses 2 pontos aí mesmo que acabam pesando na minha decisão. Tá? Agora, se você não se importa com isso, manda ver. Manda ver porque realmente é melhor do que todas as outras que eu testei aí até o momento, tá? Até o momento ela é melhor que todas as outras que eu testei aqui. Agora, é contigo, tá? Se você ainda tiver alguma dúvida com relação a essa interface, o microfone não tem mistério nenhum, só isso aqui mesmo. Alguma dúvida com relação a essa interface, manda ver aí nos comentários que eu vou te responder. Tá legal? Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira comprá-la, porque tem até um desconto ali também da loja. Então, mal ou bem, tem um desconto, tem cupom da AliExpress e tem também aí um cupom da loja. Então você vai pagar um pouquinho menos, tá? Mas na minha opinião fica um pouquinho caro, mas talvez seja algo aí para você, tá? Não perde aí as atualizações sobre essa interface. Eu vou continuar explorando no bom sentido, explorando aqui essa interface, tá? Até para ver se eu descubro mais alguma outra coisa, mas eu não sei. Mas realmente é boa, tá? E não dá estalos. Isso aqui é o melhor dela. Não dá estalos e o áudio fica bem sereninho, tá? Fica bem sereninho mesmo. É isso. Comica AD Caster C1K1, tá? C1, a interface, K1, o microfone, esse aqui que eu tô usando, tá legal? E ele vem com um shock mount aqui, e vem com esse suportezinho aqui para colocar ele em pé, ó. Mas o ideal é que você use ele perto de você, igual eu usei aqui o vídeo todo, tá legal? Então coloca ele num braço articulado, que é a melhor coisa, beleza? É isso. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para você assistir. Assiste lá. Vai te ajudar bastante também a configurar microfones, tá legal? Então é um vídeo que eu fiz com muito carinho e vai te ensinar exatamente o que eu fiz para deixar o áudio que você tá ouvindo desse carinha aqui dessa forma aí, tá? Porque o áudio dele puro sem nada é bem ruinzinho. Agora você bota uma equalizaçãozinha aqui e na interface você tem uma equalização também muito boa, tá? Muito boa. Então, eu tô dividido, tá? Mas se eu tivesse que comprar, foi o que eu falei. Muito provavelmente não, por causa do preço e por causa do monitoramento. Principalmente pra mim, por causa do monitoramento, que eu sou chato pra caramba com monitoramento. Então, mas é isso, tá? Você me diz aí. Novamente, acabei falando demais de novo, mas vou deixar um vídeo aqui para você assistir sobre configuração de áudio de microfone. Então eu consegui ajustar e melhorar o áudio do BM800. Então se eu conseguir ajustar o áudio do BM800 de circuito pequeno, você vai conseguir aí também melhorar o áudio de qualquer microfone. Você vai tornar o microfone de R$150, de R$200 em um microfone de R$1.000. Confere lá o vídeo, vale muito a pena. Não esquece de se inscrever, deixar aquele like maroto. Se tiver qualquer dúvida, manda ver aqui embaixo nos comentários. Um abraço e fui.